Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar em pé, sentado, mas eu quero que você faça isso com todo o seu coração. Deus é maravilhoso, sim ou não? E aproveitando, eu preciso de graça aqui nessa noite, né? Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você receber uma revelação, outra coisa é você passar uma revelação. Por isso eu preciso que você ore pela minha vida. Nós queremos ter uma noite especial aqui, mas ela só se torna especial se Ele vir. Ele é o centro. Amém? Quero que você derrame o seu coração, todo o seu coração diante dEle. Oh, aleluia, Jesus. Eu sinto uma paz tão especial nessa noite. Uma paz que ela excede realmente todo entendimento. Como os filhos de Deus necessitam disso nesses dias. Está disponível. Nós podemos acessar. A palavra de Deus declara que o reino de Deus ele é paz, ele é justiça, ele é alegria. E esse reino está disponível somente para a igreja. Ele há de se manifestar na sua plenitude, mas ele já está disponível. Ele é o príncipe da paz. Da paz. Adora Ele. Convida Ele. Digno de receber. Seja o Senhor o centro. Seja o Senhor o centro dessa noite, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Fala para Ele, Senhor, quebra todo jugo que o mundo tem tentado colocar sobre os meus ombros. Fala para Ele. Nós te adoramos, Jesus. Levantamos as nossas vozes e declaramos que Tu és digno, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Declare. Minha alma anseia por Ti. Declare a Ele que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Aplauda Ele. O Senhor é digno, Senhor. Obrigado por essa noite. Se manifesta aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Tá eu e minha esposa. A gente ama vidas aqui nesse lugar. E estou numa expectativa de Deus edificar a sua vida. Se o Senhor se fizer presente, eu perceber o toque dEle, eu vou sair daqui muito feliz. Esse é o meu salário. Mas eu estou numa expectativa do Senhor fazer algo muito tremendo. Nós, só para nos apresentar para quem não nos conhece, nós somos uma família missionária. Congregamos ali na comunidade cristã da Zona Sul de Belo Horizonte.
E estamos quase que 99% do nosso tempo envolvido com a obra missionária. A gente é responsável por uma visão chamada Nations Help, Nations de Nações, Help de socorro. Eu não posso deixar de dar o grito aqui, mas o Senhor está convocando a igreja dele para olhar para fora, entende? Há muitos anos, isso não vem de agora. E nós trabalhamos com operações de socorro de crianças altamente vulneráveis. Nunca pensei que eu estaria envolvido com isso, nunca pensei. Mas o Senhor entregou um diamante na nossa mão, que é uma visão de compaixão. E nós somos chamados a entrar em lugares onde o nível de sofrimento e há muita morte de crianças. Então nós estamos envolvidos hoje com Haiti. Eu quero pedir as suas orações por essa nação. Nós estamos lá em guerra civil. Não sei como nós estamos lá, cara, mas é porque essa obra não é nossa mesmo, viu? Guerra civil pior que na época do terremoto. E com um agravante: o mundo não está falando muitas coisas. A última informação que eu tive é que cancelaram os voos na hora que os voos estavam descendo. Então não tem nem como chegar muito ao país, a não ser pela República Dominicana. As gangues estavam atirando nos aviões lá no aeroporto. A gente tem 2 bases próximas a esse lugar. O Ezequiel em Delma 31, um líder haitiano, graças a Deus pela vida dele. E também a parceria com uma organização americana chamada New Life está de pé, é um negócio impressionante. Tem mais de 90 crianças morando ali naquele lugar, em extrema necessidade, muitas com problemas congênitos, mas essa obra está de pé. A maioria das missões fecharam, muitas organizações internacionais saíram, mas pela graça de Deus nós estamos desde 2010 e não paramos ali. Também estamos envolvidos ali no Paraguai, precisamos de muita oração. Está uma batalha espiritual muito grande, brother. Pastora, eu não sabia que o Paraguai iria nos dar tanto desafio, né? Mas eu estou gostando dos desafios. Estou gostando, irmão. Andar com Jesus é assim. Todas as coisas cooperam. Tem um negócio dentro da gente assim, esse negócio vai mexendo, vai renovando, sabe? Você acha que está difícil, mas tem uma vozinha que fala com você, vai em frente. Aí você acha que acabou, está começando. As coisas de Deus é impressionante. Então, ore pelas nossas vidas ali. Nós temos mobilizado muitas igrejas, irmãos têm ido nas viagens conosco. Nós socorremos crianças do aterro sanitário de Pedro Juan Cabaleiro. E estamos com um projeto muito significativo de construir uma creche ali. Já tem igreja estabelecida. Estamos com 2 famílias missionárias nesse momento morando, que estão liderando lá o projeto. Algo assim extraordinário. Batalha espiritual de alto nível, viu? Estamos hoje envolvidos com crianças da Venezuela. Estamos trabalhando no sertão nordestino também. Estive lá esses dias, trabalho maravilhoso. A missionária que estava no Haiti está frutificando lá em Porto da Folha, sertão nordestino ali no Sergipe. Mesmo modelo que começou lá atrás no Haiti está sendo multiplicado. Algo maravilhoso. Irmãos, Deus nos deu uma porta muito tremenda esse ano. Nós estamos entrando no Paquistão. Algo assim extraordinário. Eu preciso das suas orações. É uma nação bem fechada, né? Mas o Senhor está nos dando essa porta. Se o Senhor permitir, a gente vai pisar rapidamente lá. Nós estamos com uma conexão que é um príncipe da nação, e ele compra dívidas de famílias trabalhadoras das indústrias de tijolo no país, e as crianças estão muito próximas assim, de um dia a dia de escravidão, e essas crianças então são levadas para uma escola cristã. Eu estou falando isso, irmãos, porque as nações estão clamando, e a gente precisa entender que tem algo muito maior que nós, e Deus está convocando pessoas no meio do corpo, tá? Para que Ele possa depositar visões, mas Ele só pode fazer isso quando Ele tem você. Deus é inteligente. Se Ele não tem você, Ele não pode compartilhar com você. E eu estou aqui para te desafiar: perca a sua vida, saia de dentro de você mesmo. O Evangelho é isso. Desculpe, mas o Evangelho é isso. Agora, quando você perde a sua vida, você acha ela.
E eu vou te falar uma coisa: entre perder e achar tem a verdadeira satisfação. Viu? Satisfação que os céus derrama sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, eu estava orando e me veio uma impressão da parte do Senhor. Na verdade é algo que eu vivi esse ano, que eu estou vivendo esse ano. Esse ano foi um ano muito, muito tremendo na minha vida. E eu creio que quando Deus faz primeiro em nós, sabe, os processos, eu gosto disso. Ok, em parte nós conhecemos, em parte profetizamos, ok, mas eu gosto tanto quando Deus me leva nos processos, né? E esse ano foi um ano de muita mudança na nossa vida, minha e da Mônica. É um alinhamento muito, muito forte. Deus nos chamou e Ele realinhou a nossa vida, o nosso casamento, né? O nosso relacionamento com os nossos filhos. Irmãos, nós estamos percebendo a olho nu, a nível mundial, o cumprimento profético. Isso é um privilégio. Nós poderíamos ter nascido em outra geração, mas nós estamos numa geração que está assistindo numa velocidade muito grande o cumprimento das profecias, mostrando a proximidade da segunda vinda de Cristo. E isso significa lá fora e também na parte de dentro muitas pressões. Presta atenção. Muitas pressões na parte de fora e na parte de dentro. Na parte de dentro, porque Deus começa os processos pela igreja. Sabe como é que eu entro numa nação e eu tento ver profeticamente a nação? Eu primeiro olho para a igreja, porque eu sei o que Deus está fazendo na igreja, eu vou ver alguma coisa na nação. Você está entendendo? Deus começa o juízo pela igreja. Então, nós estamos vivendo dias a nível mundial, sabe? De um aumento de pressão no mundo espiritual. Por quê? O tempo está se findando, o céu está vindo. E a batalha espiritual dos últimos dias, ela já está acontecendo. Mas a pergunta é: como nós estamos? Essa é a pergunta. Você está enxergando espiritualmente a próxima estação? Então, eu gostaria de abrir falando o seguinte: bem-vindo à geração do cumprimento das profecias que precedem a segunda vinda de Jesus. Chegou a hora da gente entender isso. Precisamos entender claramente a linha profética de Israel, né? Que está se desenrolando numa velocidade muito grande. Precisamos entender a linha profética da igreja, que tem a ver com as 7 cartas, que está lá no livro do Apocalipse 2 e 3. Precisamos entender a linha profética das nações, está ligado ao julgamento das nações, como é que Deus vai alinhar essas coisas, porque tudo isso está se misturando nesse tempo. E quando a gente entra no livro do Apocalipse, a gente precisa entender esse momento agora. Tá? Agora, olhando aqui para o nosso país, irmãos, tem uma promessa sobre essa nação, tem várias promessas sobre o Brasil. Mas nós também precisamos entender as pressões que estão sobre essa nação, e como é que essas pressões têm aumentado. Isso tem levado a igreja, tem desafiado a igreja a um nível de batalha espiritual mais forte, entende? Eu não vou ficar repetindo aqui, mas eu fico assim, primeiro extasiado com algumas palavras que, pela graça de Deus, irmãos, nós não somos nada, Jesus é tudo, entende? Mas Jesus escolheu esse Jacozinho que sabe, um filho. E eu gritei nessa nação sobre os dias de Amós. E essa palavra está nos dias de hoje. Nós estamos vendo a injustiça nessa nação crescendo numa velocidade tão grande. O livro de Amós é um livro que Deus levanta uma voz profética para gritar em dias onde a injustiça tem aumentado. Várias chaves ali, algo extraordinário. Mas nós estamos dentro desses dias. Não sei se você está percebendo. Um nível de batalha espiritual da igreja
em ambientes onde a injustiça está crescendo. Então, a igreja precisa ter um espírito contrário, ela precisa ser um instrumento da justiça de Deus na terra. Agora, para que nós sejamos um instrumento de justiça de Deus na terra, Deus vai ter que trabalhar por dentro. Entende? Ele vai ter que alinhar por dentro. Por quê? A justiça de Deus é quando o amor de Deus flui. E aí ele já botou um tanto de coisa no lugar. Nós gritamos que viriam dias aonde as pílulas de Abacuque precisavam ser liberadas. Gritei isso em 2022 e é impressionante como que nós estamos entrando numa estação onde a fé está sendo demandada. Se você olhar para o natural, você vai desfalecer. Entende? Mas nossa visão precisa estar, alinhada nele. Nós não somos chamados mais a andar num nível natural. Nós vamos andar por aquilo que a palavra está revelando, aquilo que o Espírito de Deus está mostrando. E glória a Deus, Ele está presente no nosso meio e Ele tem falado conosco. Glória a Deus por isso. Então fique atento àquilo que o Espírito de Deus está dizendo. Essa estação, irmãos, presta atenção. Essa estação é uma estação que você não pode gastar força à toa. Entende? Essa estação é uma estação que você precisa de precisão espiritual. Por quê? O nível de batalha aumentou, então o desgaste também está aumentando. Então você tem que saber como operar. A maneira como você operava no passado não pode ser a mesma maneira que você está operando hoje. No passado serviu no passado. Agora é diferente. Agora Deus está o quê? Transicionando. E o povo dele precisa entender o que mudou. O que ele está requerendo. A última palavra muito forte, eu não vou entrar na questão do Brasil, isso seria uma outra ministração, mas é impressionante. Em fevereiro de 2023 eu comecei a profetizar uma crise econômica de 5 anos. Eu não sei se ela começou ou não. Entende? Eu não sei. Não é a ênfase, tá? A ênfase é Joel. Escuta isso. Joel fala de um tempo de crise econômica, tá? Mas é o livro do avivamento. É o livro do derramar do Espírito. É o livro que declara, e eu quero dar mais uma chave: o tempo da maturidade chegou. Porque o livro de Joel, ele fala da crise, mas quando ele fala da crise, ele dá um grito: os anciãos se levantam para tocar a próxima geração. Sabe? Chegou o tempo da maturidade. E a maturidade agora, em dias difíceis, está sendo requerida. Os maduros espiritualmente serão levantados nessa nação. Eu não estou falando de tempo de cristão, estou falando de maturidade espiritual. Você vai perceber um transicionamento na nação para pessoas maduras espiritualmente. Elas vão tomar evidência. Mais que isso, elas vão ter uma unção específica e uma autoridade de Deus específica para tocar a próxima geração. Vai vir um mover muito forte. Mas agora, o que está acontecendo agora? Deus está alinhando o que precisa ser alinhado. E o tema que Deus me trouxe nesses dias, sabe, ajuste-se por dentro. Desculpe, o que está acontecendo agora? Lá fora a pressão vai aumentar, até por dentro ela já aumentou, porque acontece primeiro na igreja. Mas por dentro que eu falo é dentro do contexto da igreja, tá? Mas como você está por dentro? Entende? Você está permitindo que Jesus alinhe áreas da sua vida que Ele precisa alinhar? Efésios capítulo 3 fala um pouco desse alinhamento, só o versículo 17. Como eu gosto disso aqui, eram dias de muitas pressões na vida do apóstolo Paulo, e ele estava não olhando para ele. É um negócio interessante isso aqui, ele estava olhando para a igreja. Ele não estava preocupado com ele estava preso.
à beira da morte. Mas nas prisões ele estava preocupado com a igreja. E ele ora falando o seguinte, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração. A palavra habitar aqui é o mesmo significado da palavra mordomo. Interessante isso aqui. O que Paulo está falando? O nosso espírito precisa ser fortalecido e nós precisamos deixar que Jesus seja o mordomo. Quando eu falo de alinhamento por dentro, há 3 áreas que eu quero focar. Primeira delas, ajuste o seu coração. É tempo de ajustar, de deixar Jesus ser o mordomo no nosso coração. Como eu falei, lá fora, a situação vai aumentar a pressão. Até por dentro já vai haver muitas pressões contra a igreja. Mas nada pode tocar o seu coração. O seu coração precisa estar blindado. Por isso que está escrito ali na palavra Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Esse ministério aqui tem uma unção de cura sobre ele. Viu, Cláudio? Deus me deu um sonho muito com cura, falava comigo sobre cura. Se focar muito em cura, o chamado, a identidade do ministério é trabalhar com cura, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque é uma geração que está vindo para ser curada. É uma geração que vai ser curada, sabe? Sabe, querido, quando nós somos curados, nós recebemos a autoridade de Deus. Porque aonde o diabo mais te feriu, se você passar pela cura, vai ser provavelmente a área que Deus vai te levantar e vai te usar. E há uma promessa, que nos últimos dias, o Senhor vai liberar o espírito de Elias. Ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O odre já está começando a ser ajustado. Alinhe o seu coração. Não permita que aquilo que vem na sua mente, as setas do diabo, atinja o seu coração. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo dele. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. O que é um coração alinhado? É um coração puro. E o que é um coração puro? É aquele que tem o mesmo sentimento de Cristo. Filipenses capítulo 2, eu estava vindo para cá, eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu percebi o Espírito de Deus ministrando esse texto, sabe? Eu estava dentro do carro, e hoje à tarde, tem muitas coisas que eu quero liberar, mas esse texto, eu acho que eu tenho que focar aqui nesse texto. Eu preciso focar. Eu preciso que isso aqui entre, porque não vem de mim, vem do Espírito. Jesus está falando aqui algo muito interessante, ou melhor, Paulo falando de Cristo. Tende em vós, amigo, em vós o que? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o coração é onde a gente recebe as informações, sabe? Então está ligado com sentimentos, sabe? Está ligado com as nossas vontades. É muito forte, o pilar de adoração e idolatria é vontade. Então no coração você tem o pilar da vontade, você tem o pilar, sabe, dos sentimentos, mas é no coração que nós tomamos as nossas decisões. Tem coisas que você não pode permitir descer para o seu coração. Então quando o texto fala aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Cara, isso aqui é o evangelho, brother. Há uma luta muito grande para a gente entender isso hoje. Sabe aquele momento que Jesus veio ao mundo? Ele se esvaziou, porque ele era Deus. Esse é o evangelho. O convite é para você se esvaziar. Não somente isso,
Ele se esvaziou e foi obediente até a morte, morte de cruz. E a tendência da nossa alma é que quando nós somos feridos, a tendência da nossa alma é guardar a ofensa. Sim ou não? Essa é a realidade, vamos ser sinceros com Deus. Recatalabachai, nerteclastios, mertilai. Satanás não vai roubar nada que nós estamos liberando aqui. Nessa noite, eu quero que, Espírito de Deus, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Então, esse texto é muito interessante, que ele fala, qual foi o sentimento de Cristo, na hora que ele veio ao mundo, ele se esvaziou, ok, mas na hora que ele teve que obedecer até a morte de cruz, ele guardou o coração dele. Nós estamos falando de um nível de oposição inacreditável, diante da morte, diante da ofensa. Cara, deixa eu te falar uma coisa, a ofensa não pode paralisar você, entende? Na hora que ele estava sendo, esbofeteado, ele guardou o coração. Que se levante uma geração que aprenda nesses dias guardar o coração. Pode vir a pressão que for, pode vir a pedrada que for, debaixo das asas do Altíssimo, e se Ele venceu, nós podemos vencer. Se Ele seguiu esse caminho, nós somos o modelo, nós vamos seguir esse caminho. Eu quero te falar o seguinte, quero te desafiar nessa noite, quero te desafiar, nada poderá atingir o seu coração. Deus quer levantar uma geração de crentes, de cristãos, com coração valente, com coração forte. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Sabe o que eu tenho falado para os solteiros lá quando eu ministro para jovens? Nós temos uma geração de corpo de homem e corpo de mulher. Sim ou não? Mas quando a Bíblia diz deixará o homem a sua casa, nós precisamos de coração de homem e coração de mulher. Você está entendendo a diferença? Uma geração madura, quando alcança a maturidade espiritual, ela sabe lidar com a oposição, ela sabe lidar com a ofensa. Porque você descobre quem você é. Você é filho. Você é filho. Eu sou filha. E quando nós temos essa revelação, o homem não vai roubar. Bem-aventurados puros de coração. A gente fala muito de profético, e nós precisamos do profético. Porém, uma coisa que potencializa o profético é o nosso coração puro. Porque se há uma ofensa, os sentimentos começam a vir. Eu corro o risco da mensagem dos céus vir sobre a minha vida, e na hora que essa mensagem chegar no meu coração, alguma coisa pode contaminar aquela mensagem. Você está entendendo? Mas quando eu tenho um coração puro, verão a Deus. Cara, talvez esse seja um dos maiores desafios da igreja brasileira nesses dias. Talvez é um dos maiores desafios. Talvez Deus está querendo derramar muita revelação, direção, aonde uma profecia se corrompe, mas Deus agora está na estação de curar os corações. Ele precisa curar. O que significa a cura? Mais nitidez profética, mais clareza em relação aos céus, mais facilidade de ouvir aquilo que o Espírito de Deus está falando. Que se levante uma geração forte nesses dias, curada. Que se levante uma geração, com coração puro, porque verão. Você quer visão? Quem quer visão dos céus aqui? Tem um coração puro.
As ofensas, muitas vezes, elas corroem o nosso coração, mas os pecados também. Entende? Deus vai liberar revelações, sabe, para aqueles cujo coração é puro. E eu não estou falando aqui que nós não vamos pecar, irmão. Nós temos que pecar cada vez menos. Quanto mais maduros nós formos, mais santificados nele nós seremos. Deixa eu te falar uma coisa: santidade é o caminho normal. Normal. Tem nada. Por quê? Porque o Espírito da Santidade está dentro de você. Eu lembro que eu era jovem, tinha uma área da minha vida que eu tive muita luta. Presta atenção nisso aqui. Deus resolve o pecado, meu amigo, minha irmã. Pecado é forte? É. É bom? É também. Mas mais forte é o Espírito da Santidade. Eu lembro que eu estava caindo nessa área. Aquela área que todo jovem passa luta, né? E um dia eu cheguei para Deus, lá no meu quarto. Eu lembro dessa experiência. E eu dobrei o joelho. Falei, eu e Deus, sozinho. Falei, Senhor, eu não... sonda meu coração agora. Nós estamos falando de coração. Sonda meu coração agora. O Senhor vai ver que eu não quero mais, mas eu não estou conseguindo não. Eu senti um toque no meu ombro. Mal sabia que o toque era o toque da espera. Pá! 19 anos para frente. Mas eu senti um toque no meu ombro. Aí eu resolvi escovar os dentes. Quando eu estava lá escovando os dentes, o Espírito de Deus falou comigo assim: essa noite eu já te toquei. Daqui para frente depende só de você. E eu recebi uma graça nessa área, irmão, que me levou a esperar a minha esposa por 19 anos. Entende? O que eu estou falando, irmão? Coração puro resolve o pecado, a iniquidade e a transgressão. Você está entendendo? Não tem desculpa. Mas não, irmão, não tem desculpa. Santidade, presta atenção. Santidade é o caminho normal. A grande questão é: você vai se render a Ele. A grande questão é: você quer realmente que Ele seja o mordomo? O que é o mordomo? O mordomo é aquele que administra o que não é dele. Você dá a chave do seu coração para Jesus. Sabe aquelas gavetas que ninguém quer abrir? Já ouviu falar disso ou não? Arruma a parte de fora, mas por dentro a gaveta está cheia de poeira, cheia de papel misturado. Quando você deixa que Jesus seja o mordomo, Ele vai tocar nessa área. Mas vai mexer nessa história. Não, já perdoei esse assunto. Já viu isso? Eu já perdoei. Quem já escutou isso? Não, nem toca nesse assunto. Mas por dentro, quando mexe, o espírito fica agitado. Quando toca em algumas coisas, vem o quê? Vem impaciência. Já viu isso ou não? Sinal que alguma coisa está fora de ordem. Mas quando você deixa Jesus entrar no seu coração, Ele começa a colocar os móveis. Às vezes você não quer mexer em algumas áreas, é desconfortável, é mesmo. Mas deixa o papai entrar nessas áreas. Deixa o papai jogar luz nessas áreas. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender, irmão, precisa cair, e eu estou falando muitas vezes para mim, tá? Mas precisa cair a nossa reputação, brother. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados. Por que eu preciso confessar? Não tem que confessar só para Deus, não. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma coisa que chama orgulho. O orgulho paralisa muita cura.
Nós estamos vivendo um tempo, irmão, e eu quero chamar profeticamente isso aqui. A humanidade no meio da igreja vai ter que retornar. Nós vamos ter que abrir a nossa humanidade uns para os outros. E isso envolve muitas vezes confissão de pecado, confissão de dificuldade, abrir as suas fraquezas. Esse é o evangelho genuíno. Quando eu confesso os meus pecados, você vai perceber um peso saindo dos seus ombros. Você já teve essa experiência? Uma vez eu cheguei lá perto do meu pastor e... Deixa eu te falar uma coisa, você tem que ter mesa, tá, brother? Essa estação de pressão que vai vir aí, você tem que ter mesa real. Mesa real, tá? Seja líder, seja não líder, seja A, B, C, nós temos que ter mesa. Eu lembro que eu cheguei e falei, eu quero confessar um pecado. Eu fui lá, dei uma maquiada boa, sabe aquela maquiada? Voltei para casa, o chifrudo ainda estava me enchendo o meu saco. Eu falei, eu vou ter que voltar lá agora e contar. É tudo. Irmão, eu comecei a segunda parte, B, acabou. Acabou. Quem intentará contra os eleitos de Deus? Quem é o acusador? Quando você manifesta essas coisas, vem um óleo de Deus e, sabe, ele vai quebrando o jugo aqui assim, ó. E a igreja vai se tornando o quê? Madura. Entende? Agora, você vai fazer isso com o imaturo? Não. Procura gente madura, gente líder. Ora a Deus, se você não sabe quem é, pede para ele te mostrar. Porque eu, como líder e pastor, eu tenho temor se alguém chegar perto de mim e falar alguma coisa e eu vazar aquilo ali, Deus arrebenta comigo, meu amigo. A régua corta para os dois lados. Quem está entendendo? Então, o nosso coração, sabe, se tem alguma coisa dentro do seu coração, você tem que tratar agora. A estação agora é do odre. Jesus está ajustando o odre da nação. Você está entendendo isso? Depois vem um vinho. Sabe, quem subirá ao monte santo do Senhor? A gente quer tanto mover, a gente quer tanto, e a gente tem que querer mesmo. Eu quero mesmo, eu quero a presença. Quem quer a presença? Eu quero a presença. Mas quem subirá ao monte santo? Quem subirá? Aqueles que têm o quê? Mãos limpas, coração puro. Você só tem a ganhar, sabe, alinhando o seu coração, alinhando as motivações do seu coração. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Isso pode ser mais uma pregação. Você vai para casa, vai dormir. Mas se você for inteligente, anota isso. Se você for inteligente, sonda seu coração agora. Coloca os pecados que tem afligido, que estão presentes. Quebra o orgulho, irmão. Confessa. Traz a luz. 1 João diz o seguinte: se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quanto mais na luz, quanto mais humanos nós formos, mais comunhão eu vou ter. Eu vou olhar para minha irmã e falar, não, eu já passei por esse negócio. Não, eu tenho as mesmas tendências. Tem as mesmas tendências. E se você está forte nessa área, você vai orar por aquele irmãozinho. Você vai abençoar, você vai ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Esse é o corpo de Cristo verdadeiro. Ele não é formado por super líderes, super títulos. Ele é formado por pessoas humanas. Entende? Ele é formado por pessoas simples, que tem o Espírito Santo de Deus. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que Deus nos ungiu diante das entregas, diante da busca, diante da história, e nós queremos ser instrumentos. Mas Deus pode usar qualquer um, brother. Você está entendendo? Então alinhe, repete comigo, alinhe o seu coração por dentro.
Outra área que eu quero estar, sabe, eu não vou nem aprofundar nessa questão do coração, mas tem muita coisa aqui, juízos que você faz das outras pessoas, juízos carnais, ficar julgando as pessoas. Brother, isso traz uma nuvem sobre o seu coração, sabe? Desejos impuros, isso traz uma nuvem sobre o seu coração, sabe? Jovem, você não sabe o dano que às vezes o que você está vendo numa tela pode trazer para a sua vida. Você não sabe o dano. Foge, seja radical, desculpe, seja radical. Você só vai ter a ganhar. Você só vai ganhar. Não vai perder nada. Ficar plantando as coisas na carne, vai colher na carne depois. Deus quer te dar, jovem, você que é solteiro, um casamento, sabe? Genuíno, real, verdadeiro. Sabe, queridos, uma outra área, e eu quero entrar nisso aqui. Eu falei que eram três pilares que precisam ser ajustados internamente. Tudo isso tem a ver com o interno. O primeiro era o coração. O segundo é o alinhamento sacerdotal das famílias, especialmente das famílias. Em dias de pressões, ajuste a sua casa. Os muros da nação já caíram, meu irmão. Mas dentro da sua casa precisa ter o quê? Uma família sacerdotal. E é da sua casa para o ministério. Entende? É da sua casa. Por isso que lá no livro de Oséias, é muito interessante isso, não vou ler, mas Deus mostra como estava uma nação, o reino do norte. Ele mostra mandando Oséias casar com uma mulher que tinha problemas com prostituição, uma prostituta. Por que ele mandou fazer isso? Aquilo que Oséias, o profeta, estava vivendo na sua casa, mostrava como estava o sacerdócio na adoração e revelava como estava a nação. É da casa para o sacerdócio. Em dias de pressão, blinda a sua casa. O que é um sacerdote? 4 vertentes que um sacerdote precisa ter na sua vida. A primeira delas, um sacerdote precisa ser adorador. Sacerdote está ligado à adoração. Você está lembrado lá do tabernáculo? Sempre operando, santo lugar, santos santos. Sumo sacerdote, santos santos. Santo lugar, o sacerdote entrava. Você precisa entrar, irmão. Entender os ambientes espirituais. Estou falando de um estilo de vida em adoração. O que o mundo espiritual está fazendo hoje, irmãos, é nos levar a ser Marta. Mas nessa estação você vai ter que aprender a ser Maria. A Bíblia diz que ela escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. No original é bom ofício, bom trabalho. Olha, mas quem estava trabalhando era Marta. Mas espiritualmente, quem estava mais à frente era Maria. O trabalho mais excelente era o de Maria. Que era o quê? Estar diante dele. Nessa estação não vai ter outro caminho. Senão nós vamos ter uma geração de pessoas, de líderes cansados. Entende? É tempo agora nessa estação, irmãos, escute isso, de amolar o machado e dar somente um golpe. Pum! Precisão em descanso. Quer dizer que, pastor, eu posso ir além no mundo do espírito, eu posso ir além dentro daquilo que o Senhor tem para mim, com menos esforço? Esforço? Pode. Irmãos, esse processo é um processo difícil, sabe? Porque senão vai acontecer o que a profecia diz que vai acontecer com muitos. A igreja de Laodiceia.
Nós sabemos que nós temos as 7 igrejas hoje presentes no mundo, mas também é uma sequência, a última é a Laodiceia. E o que Jesus falou para essa igreja? Eis que eu estou do lado de fora. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei mesa. Olha que coisa. Não deixe Jesus estar de fora do seu coração. Abre a porta. Não deixe Cristo estar de fora da sua casa. Irmãos, foi um ano de muita mudança. Foi difícil para mim. Tenho certeza que foi difícil para minha esposa, mas nós estávamos indo num caminho de cansaço. Estou falando de nós. E pela graça de Deus veio a situação da Zoe. Vocês estão lembrados da situação da Zoe? Mais uma vez eu agradeço. Nós estamos fechando o ano com uma vitória. A gente tem que comemorar. Minha filha foi restaurada de uma maneira milagrosa. Milagrosa. Foi graça de Deus. Foi um ataque frontal das trevas contra a nossa casa. Começou o ano dessa maneira. Mas Jesus falou 2 coisas comigo. Primeira delas, foi um ataque das trevas. Ele queria ceifar minha filha. A segunda coisa, você vai ter que mudar, velho. Você vai ter que ser mais Maria. Deixa eu te falar uma coisa, uma palavra que impactou meu coração esse ano. Eu quero liberar ela profeticamente para a sua vida aqui. Eu preciso liberar. Como essa palavra entrou cortando. E Deus usou o mesmo homem, que é o pastor Danduque. Eu vi pelo vídeo e eu falei, meu Deus, é isso, é isso! Muitas vezes a gente calca a nossa vida cristã nos ministérios. Os ministérios, eles podem passar por alterações. Mas ele falava assim, eu dediquei a minha vida, eu investi não no ministério, eu investi no meu sacerdócio. Nós temos que ser menos ministeriais e mais sacerdotais. Aleluia! O que significa isso, pastor? Que eu vou gastar mais tempo na presença e menos no ministério. Que eu vou gastar mais tempo com a minha família e menos no ministério. Que eu vou confiar e vou descansar, que faz parte do chamado sacerdotal. E Deus vai o quê? Ungir o ministério. É fácil? Não. É desafiante. Porque as 2 pernas, sabe? Primeiro eu tenho a parábola das 10 virgens, fala de óleo. Depois eu falo do talento. Mas primeiro vem das 10 virgens, dos últimos dias. As 3 parábolas dos últimos dias. A primeira é das 10 virgens. O que está falando ali? Guarda óleo. Se mantém queimando na minha presença. Se mantém aceso diante da minha face. E a partir disso, você faz a minha obra. Eu oro, Deus, nesses dias, irmãos, e eu vou liberar aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu estou em pleno descanso no Espírito aqui. Há uma unção de descanso aqui hoje de Jesus, Cláudia. Tinha tempo que eu não sentia essa unção, Cláudia. Pastor Giovanni, tinha tempo, cara. Tinha tempo que eu não tinha. Eu passei hoje em descanso, resolvendo muitas coisas, mas em descanso. É como se Deus estivesse falando profeticamente: filho, eu vou te levar a experimentar como que você vai operar daqui para frente. É uma estação em que a obra vai ser feita em descanso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Há um descanso para o povo de Deus. Há pressões, há guerra, há luta, mas há um descanso. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe um dos pilares da liberação do descanso? É Deus trazer pessoas maduras para ombrear. Eu libero essa palavra. Foi uma coisa que aconteceu pela primeira vez esse ano. Pela primeira vez esse ano, interessante. Quando eu descansei, o Senhor trouxe um pastor para andar comigo. E eu estava orando pedindo um ancião.
Lembra da palavra dos anciãos? Pela primeira vez, quando eu descansei, Deus trouxe o ancião. Ele está lá na nação agora, está lá no Paraguai. Nós estamos comendo um sal junto. Comecei a liberar, entende? Quando você descansa, quando você aprende a descansar, a unção faz uma obra que você não consegue fazer. Eu libero sobre esse ministério um tempo de descanso profeticamente. Eu libero uma unção de descanso. Jesus nos ensina a colocar nossa casa em ordem. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Nos ensina. E quando você coloca a casa em ordem, sabe o que vai acontecer? Os filhos naturais e espirituais serão abençoados, porque escorre do papai para a barba. Escorre do papai para a barba de Arão. E aí os filhos começam a ser abençoados. Eu comecei a ver áreas do coração do meu filho que, irmãos, se Jesus, sabe o que poderia acontecer conosco, com a minha casa? Sabe o que poderia acontecer se Jesus não tivesse, pela graça dele, feito esse processo com a gente? Eu não ia ver o coração do meu filho. Eu enxerguei coisas no coração do meu filho esse ano, tão importantes, simples. Hoje eu conheço mais o coração do meu filho. Eu sei qual que é a linguagem de amor dele. Eu sei que ele é diferente da minha filha. Eu sei qual é a... Por quê? Porque eu parei. Você está entendendo? Quando o sacerdócio se levanta dentro da casa, a próxima geração é abençoada. É uma lei espiritual. Quando Deus alinha o sacerdócio de uma igreja, você vai ver os jovens chegando. Não só chegando, eles vão ser tocados, entende? Por uma unção de paternidade. Por quê? Porque há alinhamento das casas. Meu casamento, cara, passou por processos maravilhosos, difíceis, mas maravilhosos, importantes. E às vezes eu converso com líderes, eu fico observando, a gente senta, eu falei, cara, eu estou indo aí ficar com você. Não, eu não quero nem ministrar. Eu tive uma experiência no Rio, foi muito interessante. Eu amo ele, não vou falar aqui porque está sendo gravado, mas eu amo ele. Eu cheguei lá e falei, cara, não sei, estava lá uns pastores bem graúdos lá ministrando. Pastor Zezinho, isso eu posso falar, estava lá ministrando. Ixi, pastor Zezinho ministrando, meu Deus do céu. Cheguei lá aqui, meu Deus. Eu cheguei lá, falei com ele, cara, deixa eu falar uma coisa. Você me chamou aqui para ministrar, mas se você não quiser me colocar, não me coloca não. Eu tô entendendo, brother, que eu não vim aqui eu vim aqui para estar com você. Eu vim aqui para sentar com você. Cara, quando eu falei isso, os olhos daquele pastor se encheu de lágrimas. E aí a gente às vezes perdeu isso, a dracma. Brother, eu quero sentar e saber como você está, entende? Eu quero comer com você uma comida e sentir o sabor da comida. Depois a gente fala do ministério, entende? Como você está, meu irmão? Como você está, minha irmã? E aí vem o terceiro ajuste nessa história. Falei que o primeiro é o coração, o segundo é a nossa casa, famílias sacerdotais se levantando, fortes. Famílias fortes geram uma geração forte. Você está entendendo? Agora o terceiro alinhamento é o alinhamento do corpo de Cristo. Irmão, não entra
numa vertente de competição, de ciúme, de inveja, de divisão, irmão, não entra nessa vertente. Sai fora. Eu tenho estudado Jesus, quando começava esse espírito, sabe o que Jesus fazia? Saía. Entende? Mas entra no caminho do quê? Da humildade. Entra no caminho do quê? De confissão de pecado uns aos outros. Entra no caminho das verdadeiras mesas. Isso é precioso. Pede para Jesus colocar pessoas, sabe, reais. Você vai chegar na casa assim, vai abrir o seu coração, e vocês vão começar a orar, e você vai sentir lá dentro daquela mesa, daquele momento, cura, restauração, entende? Não é mesa ministerial, não é mesa não, é mesa de Cristo. O que tem na mesa? Tem pão vivo que desceu dos céus. Muitas revelações, escute isso. Muitas revelações vão vir da sua busca individual, mas algumas conexões com irmãos vão potencializar áreas do seu ministério. Eu lembro que 10 anos atrás o Senhor começou a me conectar com profetas. Eu era um mestre chato, entende? Mas Deus me conectou. Casei até com uma ali, ó para você ver. Aleluia. E Deus começou a me conectar. Depois veio outros. Hoje tem 3 que eu sou muito conectados, talvez 4, que eu carrego a mala, sabe? Um deles é o pastor da minha igreja local. Tem que honrar, brother. Mas não é por obrigação, é por revelação. Você está entendendo? Eu tenho anciãos que eu carrego a pasta. Eu tenho profetas que eu tenho a liberdade de ligar. Caminhem junto. Por decisão minha. Não foi porque alguém falou comigo que tem. Eu decidi, eu entendi. Então no corpo, você vai ter o quê? Vai ter restauração. Você vai ter cura no corpo. Chegou o tempo agora de uma onda de cura nessa nação, brother. Escute isso. O que Deus vai fazer nessa nação vai depender da cura de hoje. Chegou o tempo da cura de líderes. Entende? Líderes vão ser curados, vão ser restaurados. Sacerdotes vão ser levantados. Aí Deus vai fazer o que Ele quer fazer nessa nação. Entende? Mas a estação agora é do ajuste do odre. Sabe o que vai acontecer quando o odre for ajustado? Deus vai derramar vinho. Porque Ele é inteligente. Então, irmãos, viva a igreja real. Valoriza a pessoa que está do seu lado. Não despreza ninguém. Não fica competindo com nada. Quando você sabe quem você é, você não quer posição nem lugar que Deus não tem para você, porque você sabe quem você é. Entende? E aí a igreja ela vai sendo um instrumento de cura. Ela foi cura na minha vida. Um dia eu entrei perto do Zezinho. Eu tenho que contar essa história. Eu entrei perto do Zezinho um dia, eu era solteiro. Uma prova. Esperando no Senhor. E eu entrei em perto dele, comecei a falar com ele. Ele falou assim: cara, o Zezinho é muito profeta quando ele está conversando com você. Ele tem umas coisas. Falou: cara, deixa eu te falar uma coisa. Você está meio curado. 50% da sua cura já aconteceu. E aconteceu dentro da igreja. Irmãos, eu não tive referência de nada. Nenhuma. 50% da minha cura aconteceu dentro da igreja. Ele falou: os outros 50% vai ser no seu casamento. Entende? E se cumpriu. Ele até falou da característica da minha mulher. Sua mulher vai ser assim, você vai viajar, fazer missões. Aí você vai ligar para ela
e ela teve um problema com seu filho na escola, ela não vai ser aquela mulher, volta, o Joãozinho brigou na escola, você está distante. Ela não vai ser essa mulher. Você vai ligar para ela e vai falar assim: pode ficar aí? Já fui lá, já resolvi, preocupa não. Essa é minha esposa. Entende, irmãos? Cura, estação de cura, cura no coração, cura nas famílias. Deus está mandando eu falar para os homens aqui agora: sai dessa posição de passividade espiritual, brother. Não sei porque que eu estou falando isso. Sai dessa posição. Rapaz, nós temos que entender que o ombro do homem é ombro de homem. A mulher aguenta um tempo, brother, o peso, ela aguenta, mas não deixa ela muito tempo não, que ela não vai ficar bem não. Então, pressão financeira, pressão da guerra espiritual, pressão, sabe, quem tem que segurar é o homem, brother. Você tem que ficar prestando atenção. Eu custei entender essas coisas, que eu casei com uma mulher forte, mas eu entendo hoje. Entende? Bom, peraí, não, aqui dentro, aqui quem toma a decisão, vou chegar aqui agora, vou proteger, vou tomar a decisão aqui dentro, vou resolver. Por quê? Por mais que tenha um lado forte, sabe, o papel sacerdotal do homem é muito importante. Vai ter momentos dentro do casamento que o homem vai ter mais fraco. Deus vai usar a mulher, vai usar as Déboras. Glória a Deus por isso. Mas você ficar muito tempo nessa posição, não, brother, alinha seu sacerdócio. Chegou a hora dos homens se levantar nessa nação. Entende? Quem está entendendo o que eu estou falando? Chegou a hora dos alinhamentos familiares, de funções. Você está entendendo isso ou não? Brother, chega de disfunção. Eu vi um ato profético. Os pastores e líderes aqui estavam lá. Eu não estava presente, mas eu ouvi, eu achei lindo o que Deus fez. Um ato profético nos Estados Unidos. Eu fiquei impactado. Eu falei: Deus, move isso na nossa nação. Deus usou um homem chamado Domingo. Vocês devem conhecer ele, do Descend. Deus começou a dar uma visão para ele. Ele fez um ato profético com milhares de mulheres em frente ao Washington DC, capital nacional, pedindo perdão a Deus como mulheres, por elas terem ocupado lugares que não eram delas, pedindo perdão pela questão do aborto na nação, pedindo perdão, sabe, por aquilo que estava acontecendo. Cara, eu fiquei impactado. Diz que deu 10 milhões de pessoas na internet, brother. O arrependimento muda essa nação, mas primeiro Deus vai mudar as famílias. Você está entendendo? Toda disfunção de papéis caiam dentro das nossas casas. Entende? Precisamos alinhar essas coisas agora. Geração de homens são líderes. Eu falei que o papel do sacerdote é um estilo de vida em adoração, é um estilo de vida em intercessão, é um estilo de vida na palavra, homem. Estou falando para mim. Minha mulher às vezes reclama comigo. Estou confessando aqui: pô, você precisa me ensinar mais a Bíblia. Falei: tá bom, amor. Sou eu mesmo. Somos nós, irmão. Seu filho tem que ver você na palavra. Entende? Chegou o tempo agora dos fundamentos. Tempo na palavra. Revelação da palavra. Quanto tempo os casais têm gastado orando juntos, né? Eu sei que é difícil, eu sou desafiado nisso, mas eu sei o impacto que tem quando um casal ora junto dentro de casa, estuda junto a palavra. Entende? Um sacerdote, ele tem revelação profética. Por quê? Deus dá destino para filhos. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, homens, mulheres também, o que o Espírito Santo tem falado em relação ao destino que Ele tem para a sua casa?
Em tempos de guerra nós não podemos errar. Pode ser que Deus fala, sai daqui agora, se mova, faça isso. Você tem que ouvir a estação. Entender tempos, entender épocas, se movimentar em tempos de muitas pressões. Então o sacerdote, ele tem revelação dos céus. Ele consegue o quê? Ele consegue ouvir o Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, isso é para toda a igreja. Nem todo mundo é profeta, mas no Novo Testamento todo mundo pode andar no profético, porque todo mundo é filho. O Espírito de Deus não está visitando só uma classe, o Espírito de Deus está. Amém, queridos? Eu quero finalizar então orando pela sua vida. Xaracatara lamachai, mertroclástios, mertroclane lamachai. Queridos, eu quero que você fique livre, tá? Se você sentir que você tem que ficar, você fica. Se você quiser vir cá na frente. Eu acho que quando a gente vem na frente, a gente recebe uma palavra, o nosso corpo ele fala no mundo espiritual, entende? E Deus às vezes se agrada de você vir cá na frente, de você se expor, de você falar, Senhor, Deus, essa palavra foi para mim. Às vezes a gente fala que a palavra é para o outro, não, a palavra foi para mim, entende? Então eu queria, meu irmão, te deixar livre. Mas se você sentir que você precisa vir cá para frente, eu preciso de um alinhamento no meu coração, eu preciso de um alinhamento no meu sacerdócio dentro da casa, eu preciso de um alinhamento com os meus irmãos, para enfrentar esse tempo que está chegando, entende? Eu quero que você venha aqui.